Cara, mais uma partida em que o São Paulo ganha na base da sorte. A real é essa, sem clubismo. Assim, o São Paulo, beleza, conseguiu seu objetivo, independente como, se jogou bem, se jogou mal, se foi no tempo normal, se foi nos pênaltis, não importa. O São Paulo conseguiu a classificação. O objetivo principal era esse. É óbvio que o São Paulo não fez mais do que sua obrigação, o São Paulo cumpriu o seu dever. Eu é que não vou ficar exaltando ninguém desse elenco. Os caras precisam provar muita coisa ainda pra, pelo menos pra mim, não sei os outros torcedores, mas pelo menos pra mim, os caras têm que provar muita coisa ainda pra eu começar a confiar nesse time. A real é essa. E assim, mais um jogo em que a gente vê que o São Paulo ele tem sérias limitações. O Dorival Júnior ele chegou agora, há menos de uma semana. Não dá para cobrar dele que ele já consiga implementar um futebol encantador. É muito cedo para isso. Não dá para cobrar dele que, porra, em menos de uma semana treinando São Paulo, ele já consiga fazer esse time jogar bem, enfim. Ainda é muito cedo. Só que pelo menos com o Dorival, o São Paulo tá tendo sorte, né? Ele trouxe a sorte com ele. No sábado contra o América já foi assim. São Paulo venceu por 3-0 o América. Não foi uma partida para uma margem de gol tão grande. Muito pelo contrário. Se a gente for analisar direitinho, o América foi melhor que o São Paulo, cara. Grande parte do jogo. O América poderia ter vencido aquela partida. E mesmo assim o São Paulo foi lá, conseguiu vencer na base da sorte. E essa sorte de sábado foi transferida para o jogo contra o Ituano também, né? E que continue assim. Porque o São Paulo, cara, ele tava pedindo, né? Implorando para levar gol do Ituano. O São Paulo tava fazendo uma força danada pro Ituano empatar. E não conseguiu, né? O São Paulo conseguiu ali ainda se manter sem levar gols. Se fosse em outros tempos, o São Paulo teria levado gol do Ituano. Então a gente percebe que ainda é muito cedo pra, pô, confio no São Paulo, confio nesse elenco. Não. Eu não tenho confiança nesses caras. Mas a gente percebe que o Dorival Júnior, ele tá fazendo a coisa correta. Ele sabe que aqui no Brasil o calendário é apertado, que já tem jogo importante toda semana. Então ele quer fazer o quê? Ele tá tentando, cara, conquistar o elenco, né? Ele tá tentando fazer com que os caras comprem a ideia dele e corra por ele. Tá tentando conquistar a panela. A linguagem popular é essa. Ele mudou o time em relação ao que ele tinha escalado na partida de sábado. Ele mudou 7 jogadores, colocou jogadores ali como Caio Paulista em campo hoje. Cara, o Caio Paulista ele tem que entrar pro Guinness Book, porque hoje ele fez algo que eu nunca tinha visto na minha vida, cara. E olha que eu assisto bastante futebol, hein? O cara conseguiu errar 2 cobranças de lateral, ele conseguiu fazer com que a arbitragem reverta 2 cobranças de lateral dele. É um negócio que eu nunca vi na minha vida. O cara é lateral, tudo bem, ele é ponta também. É aquele famoso jogador que faz tudo e não faz nada, né? O famoso polivalente. Ele é lateral, ele é ponta, ele é isso, é aquilo, e termina não sendo nada. Mas o cara no São Paulo tá na lateral e não sabe cobrar lateral, cara. É complicado, rapaziada. Só que o Dorival Júnior, ele quer conquistar esses jogadores. Ele não tá errado. Ele colocou aí Alisson de titular. Ele colocou o próprio Marcos Paulo. Enfim, ele tá tentando ali conquistar a panela, né? Vamos ser sinceros, cara. Ele não tá errado, ele tem que fazer isso. Ele não pode fazer igual o Rogério Ceni, que ele determina ali os jogadores que ele gosta e deixa de lado os que ele não gosta. O Rogério Ceni é mais ou menos assim. Tanto que todo time que o Ceni treina sempre tem alguma treta interna ali entre jogador e ele, enfim. O Dorival não. Ele traz os jogadores para si. Ele tenta montar ali um time harmônico. Mesmo sabendo que o elenco do São Paulo, no caso, é um elenco fraco. É um elenco com pouca qualidade. A real é essa. Mas mesmo assim ele quer pelo menos manter todo mundo em harmonia. Ele não quer racha no grupo. Bom, continuando. E é o seguinte, rapaziada. Muita gente pode achar isso um absurdo e de fato é um absurdo. O treinador ele chega no time
E o treinador é que tem que se preocupar em conquistar a panela, em fazer a panela correr por ele. Cara, isso é um absurdo. Mas é o que acontece. Porque, do contrário, os caras não vão correr por ele. Do contrário, o time não vai mostrar desempenho dentro de campo e a diretoria vai demitir o treinador, não vai mandar embora 6, 7 jogadores. Sai muito mais caro você mandar embora 6, 7 jogadores do que mandar ali apenas um, que no caso é o treinador. Então, visivelmente, o Dorival Júnior ele chegou no São Paulo querendo conquistar o elenco inteiro. E ele tá certo. E assim, no jogo de hoje, já mostrou até uma certa evolução, né? O São Paulo, cara, da época do Ceni, o São Paulo não conseguia trocar 5 passes seguidos em projeção à defesa do adversário. O São Paulo, quando trocava 5 passes seguidos, era de lado, né? Ou para trás. Era um futebol horroroso, um futebol engessado. Então hoje não, pelo menos nos 30 primeiros minutos, eu vi o São Paulo triangulando, o São Paulo tabelando. Cara, fazia tempo, hein, que eu não vi o São Paulo tabelando. Com o Ceni, o São Paulo, cara, não tinha tabela, não tinha jogada centralizada. As jogadas do São Paulo, do Ceni, era só linha de fundo e cruzamento para a área. Era basicamente isso. Hoje não, eu vi o São Paulo tocando, o São Paulo ali incomodando a defesa do adversário, o São Paulo finalizando pro gol. Então, assim, já é alguma coisa. O Dorival Júnior já mostrou um indício de evolução. Depois, no segundo tempo, ele errou algumas substituições, ele trouxe demais o Ituano para o seu campo de ataque, principalmente ali a partir dos 25 minutos do segundo tempo, enfim. Mas isso daí é questão de ajuste, é questão de treinamento. A impressão que dá é que com Dorival Júnior pode ser que esse time do São Paulo faça pelo menos uma temporada decente. Não acho que o São Paulo seja postulante a alguma coisa, mas pelo menos o São Paulo consiga afastar essa questão de brigar para não cair. Enfim, rapaziada, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto e um abraço a todos.